Revisão de Direito Administrativo, TJ-RJ, lá 2. E aí, meus amigos, beleza? Mais uma aula de Direito Administrativo, TJ-RJ, sua casa em breve, Oxalá. Antes de tudo, veio comigo, mensagem do dia, frase do bem. Sempre aqui vibrando, ou pelo menos tentando, vibrar na positividade. Foi. O que você tem, todo mundo pode ter, mas o que você é, ninguém pode ser. Muito bem, é isso aí. Somos seres únicos, gente. Qualquer comparação, ela é inócua. Não se compare com ninguém. Cada um tem a sua caminhada. Guarde as suas forças para o que interessa, ou seja, nesse caso aí, para a sua aprovação do TJS, aliás, do TJSC, no TJRJ, tá, gente? Falei TJSC porque também tá rolando aí o concurso público para o TJ aqui da Bela e Santa Catarina. Muito bem. Cuja banca é FCC e não a banca CESP, que é o caso aí de você, futuro integrante do TJRJ. Legal. Gente, vamos lá então? Venham comigo. Aula de hoje iremos resolver questões de um tema porreta, de um tema clássico do direito administrativo, tão clássico, mas tão clássico quanto o tema lá, aliás, quanto aquele episódio Chaves em Acapulco. E olha que é clássico esse, hein? Atos administrativos. Vamos relembrar aqui rapidinho e daqui a pouco questões. Gente, os atos administrativos, vocês sabem disso, através deles a administração pública administra. Então a administração pública administra através de um ato administrativo. Legal. Eles estão para o poder executivo, assim como a lei está para o poder legislativo e a sentença para o poder judiciário. Professor, então quer dizer que somente o poder executivo irá praticar um ato administrativo? Lógico que não. Os demais poderes também, quando administrarem atipicamente, eles irão administrar através de um ato administrativo. Legal. E não podemos confundir, gente, os atributos dos atos com os elementos dos atos administrativos. Por quê, gente? Os atributos, você sabe disso. Os atributos são características desses atos administrativos, são características que irão diferenciá-los de atos jurídicos praticados por particulares. Legal. E os elementos são requisitos que formam o ato administrativo. Atributo, característica. Elementos, requisitos. Atributo, previsão legal. Aliás, atributo, previsão doutrinária. Elemento, previsão legal. Atributos, nem todos os atos têm todos eles. Elementos, todos os atos têm todos. Então, recapitulando. Atributos, características, previsão doutrinária, nem todos os atos têm todos. Elementos, requisitos, previsão legal, eles formam o ato e todos os atos têm todos eles. Gente, por exemplo, aqui só uma dica, lá no artigo 2º dessa lei aqui, ó, Lei 4717 de 65, que é a lei que rege a ação popular, nós temos lá uma menção aos vícios que podem macular os elementos de um ato administrativo, tá? Os vícios que podem tornar o ato nulo ou anulável, depende do elemento onde se dá o vício. E essa lei aqui, ó, que consta em seu edital, a Lei 9784 de 99, que é a lei que rege o processo administrativo federal, gente. Nessa lei, nós também temos lá uma menção aos elementos, ok? Vamos começar aqui, ó, momento macete. A expressão TIEPA, ela sintetiza o quê? Os 5 atributos de um ato administrativo. E a expressão MC-OFF, o que ela sintetiza? Ela sintetiza lá os 5 elementos que integram um ato administrativo. Legal, gente. Ter o quê? Tipicidade. Tipicidade. Tipicidade é o seguinte, a administração pública só pode praticar um ato típico, aquele que é previsto em lei. Por exemplo, a nomeação de um bebê para um cargo em comissão é um ato atípico. Por quê? Idade mínima para que você ocupe um cargo no Brasil, 18 anos. Então, nomear um bebezinho para um cargo em comissão é um ato atípico, não é uma previsão legal, tá? E a tipicidade é um atributo que você encontra, ó, em todo o ato administrativo. O ato, para que seja praticado, tem que ser típico, previsto em lei. E a presunção de legitimidade é também um atributo que você encontra em todo o ato administrativo. Presunção de legitimidade, ó, é um atributo que você encontra em todo o ato administrativo. Até que se prove o contrário, colegas, o ato administrativo, ele é legal e verdadeiro. Tanto que na prática, essa presunção de legitimidade, ela se desdobra em presunção de veracidade até que se prove o contrário. O fato narrado é verdadeiro e presunção de legalidade. O ato ele é legal até que se prove o contrário. Até que se prove o contrário,
O analista ambiental do IBAMA falou a verdade, você empresário é um poluidor e até que se prove o contrário, aquele auto de infração aplicado é totalmente legal. Só que esta presunção é relativa, em latim, iuris tantum. O que é uma presunção relativa, ou em latim, juris tantum? É aquela presunção que poderá ser desconstituída. Frente a ela, caberá prova em contrário. Legal. E esses dois atributos, eu insisto, você encontra em todo ato administrativo. Todo ato administrativo, ele possuirá esses atributos. Tipicidade e presunção de legitimidade. Agora os demais, até mudou a cor, tá, gente? Porque você não encontra em todos, em regra, pelo menos, só que nem sempre. Agora caneta, filho. Vamos lá, caneta. Imperatividade. Imperatividade é o atributo pelo qual a administração pública, ela impõe ao administrado, ao praticar o ato, o quê? Condutas comissivas, faça alguma coisa, ou omissivas, não faça. Através da imperatividade, o que a administração pública faz? Ela impõe condutas aos administrados. Ou para que você faça alguma coisa, ou para que você não faça. Conduta comissiva, faça. Conduta omissiva, não faça. Ok? Legal. Por exemplo, ó, recicle o lixo. Conduta comissiva, faça. Não ultrapasse a velocidade tal. Conduta omissiva, não faça. Voou aqui minha borrachinha. Mas enfim. E por que nem todo ato é imperativo, gente? Porque tem algumas exceções que a administração pública não impõe nada. Pelo contrário, ela atende pedidos, ela atende solicitações. Legal? Muito bem. E, por exemplo, quando você pede uma certidão negativa de débitos frente ao município e o município atendendo o seu pedido, ele espera a certidão, é um ato aí onde não houve imperatividade, tá? Imperatividade nem todo ato tem. Legal. E do que, gente? Exigibilidade. E de exigibilidade. Alguns também chamam de coercibilidade. Exigibilidade ou coercibilidade. Complementa a imperatividade por quê? Enquanto a imperatividade ela impõe a conduta, faça ou não faça, a exigibilidade ou coercibilidade exige que você cumpra a conduta sob pena de sanção. Então, por exemplo, ó, ei, beneficiários do Bolsa Família, se recadastrem até o dia 30. Isso é a imperatividade de conduta comissiva, faça. Se não se recadastrar, terá o benefício cassado, é a exigibilidade, ok? Exige que você cumpra a conduta imposta sob pena de sanção. Muito bem, gente. A do que, gente? A de auto-executoriedade. Vou abreviar, tá? Auto-executoriedade. Xizinho, porque nem sempre você encontra auto-executoriedade no ato. Quer dizer o quê, gente? Que a própria administração pública ela executará o ato sem a necessidade aí de amparo do Poder Judiciário. Gente, a própria administração pública ela executará o ato sendo desnecessária a autorização do Poder Judiciário. Então, por exemplo, é a própria administração pública que interdita o estabelecimento, é a própria administração pública que demite o servidor público faltoso. Tudo bem, gente? Então, na verdade, em regra, é a própria administração que executa seus próprios atos. Só que tem necessário executá-los com autorização do Poder Judiciário. Exemplo clássico, cobrança litigiosa de multa. A administração pública só cobra a multa quando há um litígio, se ela propõe uma ação judicial, que é uma ação de execução fiscal, tá? Então, na verdade, coleguinhas, quais são os atributos que todos os atos têm sempre? Sempre. Presunção de legitimidade e tipicidade, porque os demais nem sempre em regra. Tudo bem? Legal? Maravilha. Muito bem. Vamos aqui, gente, ó. O próximo ponto aqui, os elementos que formam o ato administrativo. M de motivo. O que é o motivo? O motivo é o porquê do ato administrativo. A administração, por que você demitiu aquele servidor? Porque ele faltou por mais de 30 dias consecutivos e não justificou. É o motivo. Não confundam motivo com motivação, tá, gente? O elemento é o motivo. Agora, a motivação é quando você externaliza os motivos. A motivação é quando você põe para fora os motivos que ensejaram a prática do ato. Como que eu faço para motivar aquela demissão? Narro os fundamentos de fato, ou seja, a infração praticada pelo servidor,
e narra os fundamentos de direito, o dispositivo legal que embasou a sua demissão. Para motivar o ato, narre os fundamentos de fato e os fundamentos de direito. Competência, autorização legal para a prática do ato. Objeto é a mesma coisa que conteúdo. Objeto ou conteúdo é o objetivo. Demissão, demitir. Suspensão, suspender. Autorização, autorizar. Tem que ser um objeto lícito, certo, possível e moral. Finalidade é o resultado. Finalidade é o resultado. Qual que é a única finalidade para a prática do ato? Gente, a única finalidade geral é alcançar o interesse público, bem comum, tá? E o último F aqui é o F de forma. O que é a forma? Como que o ato ele se apresenta? Qual que é a roupinha dele? Como que ele se externaliza? É publicado? Não é? Enfim, é a lei que define a forma do ato. E quando a lei define a sua forma, o que a lei garante? A lei garante lá um padrão na administração pública e isso tem tudo a ver com a segurança jurídica, porque não importa quem seja o destinatário, a forma para atendê-lo é a mesma. Afasta lá apadrinhamentos, perseguições políticas e o caramba. Gente, outro ponto importante que devemos aqui nos ater, quando falamos aqui em ativo, é em relação às suas principais formas de extinção. Vamos relembrar, gente? Quais são as principais formas de extinção dos atos? Não que sejam as únicas, tá? Mas as duas principais formas de extinção de um ato administrativo. A anulação e a revogação. A anulação e a revogação, eu insisto, hein? Não que sejam as únicas, mas são as principais formas de extinção de um ato administrativo. A anulação, que tem efeitos ex tunc, efeitos retroativos, T de testa, bate na testa e retroage. Ela se dá frente a um ato ilegal. Se for um ato ilegal, ele será anulado ou pela própria administração pública de ofício provocada ou pelo Poder Judiciário, desde que provocado por uma ação judicial. E os efeitos são retroativos. Quando o ato é anulado, apaga-se tudo, ou pelo menos quase tudo que ele produziu, efeitos ex tunc. Agora aqui, ó, revogação não. Revogação, que tem efeitos para o futuro, efeitos ex nunc. N de nuca, bate na nuca e vai para frente, efeitos ex nunc. A revogação, ela se dá frente a atos administrativos legais. Só que, embora sejam atos legais, são atos legais inconvenientes e ou inoportunos. Atos legais inúteis. E somente a própria administração pública é que poderá revogar os seus próprios atos legais inúteis. E o efeito é para o futuro, efeitos ex nunc. Legal? Muito bem. Vamos aproveitar aqui questões de prova para que você veja lá a vida como ela é. E é isso aí. Vamos lá. Cadê você? Tá aqui, ó. Olha a questãozinha. Os atos administrativos são presumidamente verdadeiros e conformes ao direito, militando em favor deles uma presunção iuris et de iure de legitimidade. Trata-se, assim, de uma presunção absoluta que não depende de lei expressa, mas que deflui da própria natureza do ato administrativo, como o ato emanado de agente integrante da estrutura estatal. Questão errada por quê, gente? Ó, realmente, a presunção de legitimidade é um atributo que você encontra em todo ato. ADM é atributo. Só que ela não é absoluta, é relativa. Em latim, não é iuris et de iure, é iuris tantum. Então, adaptando a questão para que ela ficasse correta, era arriscar aqui, ó, iuris et iure, colocar iuris tantum, e riscar aqui o absoluto, colocar o quê? Relativa. O que é uma presunção relativa? Aliás, o que é, professor? Uma presunção absoluta de legitimidade. Eu sei que não é o caso aqui dos atos administrativos, mas o que seria? Presunção absoluta, que não é o caso, é uma quase verdade, uma presunção que, sendo verdade ou não, a verdade por quê? Quando for uma presunção absoluta, o direito ele não admitirá prova em contrário, não admitirá prova em contrário. Exemplo, quando a Constituição e a lei estabelece que o menor de idade, ele não responderá pelos seus atos na seara criminal. Por quê? Porque o legislador e o constituinte presumem que ele não tem a maturidade completa, adequada, para que respondesse pelos seus atos na esfera penal. É uma presunção absoluta. O menor de idade infrator, né, hoje fala-se menor de idade em contrariedade com a lei, ele sendo imaturo ou não, a lei presume que ele é, ou seja, ele não pratica crime, pratica ato infracional,
aí ele não se aplica a pena, se aplica a medida de segurança para protegê-lo, ele é inimputável, tá? Nesse caso dele aí, a presunção absoluta, que não é o caso aqui do ato administrativo. Vamos lá mais uma. O ato de delegação não retira a atribuição da autoridade delegante, que continua competente cumulativamente com a autoridade delegada para exercer a função. Questão correta por quê? Questão corretíssima. Vamos lá, gente, ó. Depois verifiquem, vale a pena, o artigo 22, aliás, artigo 17 até o artigo 19 da Lei 9784 de 99, a lei que rege o PAF. Eu insisto, essa lei consta em seu edital. Essa lei que rege o PAF, o Processo Administrativo Federal, lá nos artigos 17 até 19, ela esgota o tema competência para a prática de um ato administrativo. Gente, tem competência e autorização legal para a prática do ato. Só que essa competência é o quê? Delegável. Gente, admite a delegação de competência. O delegante é aquele que delega, o delegatário ou delegado é aquele que recebe a incumbência. Legal, gente. E quando se delega, amplia essa competência, tanto que o delegante ainda pode exercer a competência concomitantemente com o delegado. Não é uma transferência, é uma simples ampliação. Só para relembrar, gente, quais são as competências indelegáveis? Exclusiva para julgar recurso administrativo e para a edição de atos normativos são indelegáveis. Questão corretíssima, ela simplesmente traduz a ideia de que a competência é ampliável e não se refere a uma transferência. Legal. Já foi a frase, caramba, já sabemos. O que é aqui? Você já sabemos, já. Não precisa colocar a frase, vou arrancar daqui, tá, gente? Já deu, já. Obrigado, tchau. Vamos lá. Ó, essa aqui é boa. Não poderá ser objeto de delegação a decisão referente a recurso administrativo interposto pelo policial rodoviário federal contra a decisão que lhe tiver aplicado penalidade em razão do acidente. Gente, só um toque. Essa questão aqui foi da PRF 2013, trazia um caso concreto em que o policial rodoviário federal, na condução da viatura, ele foi desviar de um cachorro, atingiu a pista contrária e colidiu contra o veículo de um particular que trafegava na rodovia com a sua família. Legal. E a questão dizia que a própria administração pública federal, ela, em sede de decisão administrativa, ela entendeu que ele agiu com culpa e diante disso, ele deveria ressarcir a União pelos danos ocasionados aos familiares e também lá à própria União, porque a viatura, que é um bem público da União, restou danificada. E a questão dizia o seguinte, que ele ingressou com recurso administrativo contra a decisão administrativa que o condenou à reparação civil. E a questão, com base nisso, diz o seguinte, que não poderia ser delegada a decisão referente a recurso administrativo interposto pelo PRF contra a decisão que lhe tiver aplicado penalidade em razão do acidente. Questão correta por quê, gente? Uma das competências indelegáveis é a decisão de recurso administrativo. Então, se você tem a competência para julgar um recurso administrativo, esta competência é indelegável, juntamente com as competências exclusivas e com a competência para edição de ato normativo. Legal, vamos lá. A licença é definida como um ato discricionário, por meio do qual a administração pública consente ao particular o desempenho de certa atividade. Só para relembrar. Classificação dos atos administrativos. Quanto à natureza, os atos podem ser o quê? Atos discricionários ou atos vinculados. Quanto à natureza, os atos podem ser atos o quê? Discricionários e atos vinculados. Muito bem. Ato vinculado é aquele ato em que o agente público não tem nenhuma margem de liberdade, só tem um caminho, um momento para praticar aquele ato. Por sua vez, o ato discricionário é justamente contrário àquele ato em que você, agente público, age com uma certa margem de autorização, uma certa margem de apreciação subjetiva. A lei autoriza que você adeque aquele ato discricionário a cada caso concreto. Exemplo, alvará de licença para que você conduza uma motoneta, a sua CNH, é um ato vinculado. Se você cumpre todas as exigências legais para que você obtenha, pagou as taxas todas, foi aprovado em
todos os exames prático, teórico, psicológico, a administração pública não tem escolha, de acordo com a lei, deverá expedir a sua CNH, que é um alvará de licença, para que você pratique uma conduta privada, conduza um veículo automotor. É um ato vinculado. Agora, por exemplo, alvará de autorização para você usar o bem público, alvará de autorização para que você case na praia, que é um bem público. Gente, é um ato discricionário. A administração tem plena liberdade entre autorizar ou não, verificando que não é interesse público, o que se dá na maioria das vezes, ela nega, verificando que é de interesse público, ela autoriza. Ah, mas é um artista que vai casar na praia, isso vai atrair turistas, aumentará o movimento no comércio, aumentará a arrecadação, autoriza. Enfim, né, gente? Então é isso aí. Então, por exemplo, a alvará de licença é um ato vinculado. E, por exemplo, o alvará de autorização para usar bem público é um ato discricionário. A licença é definida como ato discricionário por meio do qual a administração pública consente ao particular o desempenho de certa atividade. Questão errada, questão incorreta. Incorreta porque alvará de licença é um ato vinculado e não um ato discricionário. Tudo bem, gente? Mais uma. Ó, viu com uma dica, hein? O ato composto é aquele que resulta de manifestação de dois ou mais órgãos, singulares ou colegiados, cuja vontade se funde para a formação de um único ato. Gente, cuidado por quê? Quanto à natureza, como que o ato administrativo ele é classificado? Simples, complexo ou composto? Simples, complexo ou composto? Ato simples. Basta uma vontade de apenas um órgão para que ele surta efeitos. Por exemplo, nomeação de um ministro de Estado. Basta a vontade da presidência da República. Um órgão, uma vontade, ato simples. Ato complexo. Para que ele surta efeitos, são fundamentais o quê? Duas ou mais vontades de dois ou mais órgãos que se fundem num ato só. Por exemplo, parecer conjuntivo. A lei quer uma opinião, um parecer de dois ou mais órgãos e estas opiniões se fundem num ato só. Lei quero uma opinião da Receita Federal e do Tesouro Nacional. São duas vontades que se manifestam num ato só, é um parecer conjuntivo, ato complexo. Legal. Ato composto, uma vontade de apenas um órgão. E um segundo órgão só ratifica aquilo. Ato composto, uma vontade de apenas um órgão. E o segundo órgão se limita a ratificar aquilo. Por exemplo, nomeação de dirigente de agência reguladora federal. Quem é que indica? Presidente da República manifesta vontade em indicar o Plínio, a dona Mengarda. Legal, uma vontade. E o Senado só ratifica aquilo. É um ato composto. Ato simples, uma vontade. Legal. Ato complexo, dois ou mais órgãos, duas ou mais vontades. Ato composto, um órgão, uma vontade, e o segundo órgão só ratifica. Leiam de novo. O ato composto é aquele que resulta da manifestação de dois ou mais órgãos, singulares ou colegiados, cuja vontade se funde para a formação de um único ato. Errado. Aqui é o conceito de ato complexo e não ato composto. Professor, o que é um ato singular? Aliás, o que é um órgão singular e o que é um órgão colegiado? Órgão singular é aquele em que apenas uma autoridade decide. Por exemplo, na presidência da República, quem decide é o presidente, é um órgão singular. Órgão colegiado é aquele órgão que é composto por vários membros e a decisão se dá pela maioria. Por exemplo, um tribunal é composto por vários membros e as decisões se dão pela maioria, ok? Então é isso aí, tá, gente? Ó, então aqui é o conceito de ato complexo e não de ato composto. Muito bem. Paro por aqui. Beijo no coração, namastê, muita paz e até a próxima aula. Valeu!